Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Sempre uma alegria. O pastor Marcos, ele pediu para que hoje eu pudesse trazer o estudo na classe da escola dominical, e para mim é sempre uma alegria muito grande fazer isso. Então, é, hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre uma carta que talvez ela é até muito conhecida, mas às vezes até mesmo pouco lida, talvez pelo fato de estar meio escondida, né, no texto bíblico, por ser uma carta de uma página só, que é a carta de Paulo a Filemão, esse esse membro da Igreja de Cristo para quem Paulo escreve a sua carta. Eu gostaria de refletir sobre ela hoje, visto que é uma carta de somente um capítulo, é considerada talvez a carta, a epístola mais breve de Paulo, também considerada a mais pessoal de Paulo, mesmo que não seja direcionada a uma pessoa só, né, mas a toda uma comunidade que vivia em torno de Filemão. Mas eu gostaria de trabalhar esse pequeno texto hoje aqui na nossa reunião aqui online. Bom, antes da gente começar a ler, eu acho que seria interessante a gente ter um pequeno contexto, né, dessa carta, mesmo ela sendo pequenininha, o contexto dela é sempre interessante para a gente compreender melhor o que ela está querendo dizer. Bom, como eu falei, ela é considerada por biblistas, por exegetas, a epístola mais breve de Paulo, da mesma forma mais pessoal, mesmo, como eu falei, ela não tenha sido escrita somente a Filemão, mas como a gente vai ler no próprio texto, foi escrita à igreja que estava em sua casa, então o que era uma prática muito comum naquela época. Lembremos que no início do cristianismo havia uma perseguição muito grande às primeiras comunidades cristãs, não havia templo nesse período, então as comunidades geralmente se, é, se congregavam em torno de alguma casa, a casa de alguém que provavelmente era talvez mais influente, tinha uma condição melhor. Geralmente as pessoas iam para esta casa e se reuniam, algumas vezes até mesmo escondidas, fugindo da perseguição. Filemon, até onde sabe, provavelmente ele foi membro da igreja da cidade de Colossos, para onde Paulo também escreveu a carta de Colossenses. E com relação à profissão de Filemon, provavelmente ele teria sido um comerciante ou algum artesão na cidade de Colossos, motivo pelo qual ele tinha talvez essa casa na qual ele pudesse reunir uma comunidade em torno de si. Com relação à escrita da carta, quando que ela foi escrita? Ela foi escrita a talvez três lugares possíveis de escrita da carta. A primeira seria em Cesareia, ou Paulo escreveu da Cesareia, ou Paulo escreveu a partir de Roma, quando ele estava preso, ou em Éfeso. Embora a maioria, e aí a maioria dos exegetas acredita que ele possa ter escrito a partir de Éfeso. Então, nesse caso, a carta seria assim entre 53 e 55 depois de Cristo, mais ou menos na mesma época que ele escreveu a carta aos Colossenses. E o que leva a pensar isso é o fato dele estar preso. Quando a gente for ler lá no finalzinho, a gente vai ver que ele está preso junto com alguns companheiros, e esses mesmos companheiros, com exceção de um, vai aparecer na carta de Colossenses. Então, possivelmente, ele escreveu essa carta nesse mesmo período, né? Alguns até chegam a colocar que ele estava talvez um pouco preocupado com Filemon, com Onésimo, quando escreveu Colossenses, mas isso não é, não é um consenso, não é tão aceito assim. Então, também eu sinceramente acho que é pouco provável isso.
Mas, de toda forma, esse é o contexto da carta. Então, eu convido agora a gente a ler a carta propriamente dita, e à medida que a gente vai lendo, eu vou fazendo o mesmo esquema de sempre, né? E lendo e comentando alguns pontos que são interessantes para a gente poder aprofundar um pouco mais no estudo da carta. Bom, então vamos lá. Filemon, capítulo 1, que só tem um capítulo, então Epístola de Filemon, Carta de Filemon, qualquer coisa do gênero. Eu vou ler na versão do Almeida, na revista atualizada, então é a mais comum mesmo, então vamos lá. Paulo, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, essas duas personagens aqui, Áfia e Arquipo, Timóteo é o conhecido Timóteo das duas cartas de 1º e 2º Timóteo, é ele mesmo, como Timóteo foi um dos que acompanhou Paulo ao longo das suas viagens missionárias, então aqui ele também está junto com Paulo e ele escreve juntamente com Paulo, vamos colocar assim, né? Não como testemunha do que Paulo está falando, mas como companheiro de prisão mesmo, escreve a carta. Timóteo está junto de Paulo quando este escreve a carta. Com relação a Áfia e a Arquipo, provavelmente se trata de Áfia como a mulher de Filemon e Arquipo como filho de Filemon. Então, aí reforça muito essa ideia da igreja que se reunia na casa de Filemon. Então, aqui é importante perceber que, embora a carta seja direcionada a Filemon, mas não somente a pessoa de Filemon, mas Filemon enquanto representante dessa igreja que está em sua casa. Bom, versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Nesses versículos de 4 a 7, Paulo ele dá graças, né, como aqui está bem claro, né, ele agradece a Deus pela vida de Filemon, por todo o trabalho que ele tem feito ali, pelas demonstrações de amor e de fé, né? Ou seja, Paulo está ciente que Filemon é alguém que ama a igreja de Cristo, que ama a Deus, que isso se mostra por meio dos seus atos em favor dos seus irmãos. Mas um ponto que é interessante perceber aqui é que mesmo que essa carta seja extremamente pequena, Paulo ele usa diversos instrumentos retóricos muito grandes. E aqui, nesses pequenos versículos, do 4 ao 7, principalmente ao 7, muitos exegetas consideram que Paulo está preparando o terreno para o que virá depois, que é o seu pedido a Filemon. Ou seja, aqui seria o que em retórica é chamada captatio benevolência. Ou seja, você capta o favor daqueles com quem você está falando. Isso é muito comum, né, em palestras, em pregações, coisas do gênero. Olha, eu estou muito feliz por estar
aqui entre vocês, ou olha, esta empresa tem contribuído grandemente para o desenvolvimento da nossa sociedade, então por este motivo eu me alegro por poder contribuir, trazendo algum incentivo para vocês na caminhada e por aí vai. Ou seja, esse tipo de discurso retórico era muito comum. Paulo não é o primeiro a usar isso, essa retórica, né, que vem dos gregos e por aí vai, já era muito utilizada, e Paulo utiliza muito desses recursos retóricos ao longo de todas as suas cartas. Se vocês começarem a prestar atenção nos inícios das cartas paulinas, vocês vão perceber essa característica que é bastante conhecida no meio retórico como captatio benevolência, ou seja, você capta a benevolência da pessoa ou do grupo com o qual você quer falar, de maneira que eles possam se tornar mais receptivos àquilo que você tem a falar. Então, aqui essa carta, mesmo sendo pequena, a gente consegue perceber que Paulo, como bom orador que era, Paulo, como vocês sabem, né, escreveu várias cartas, foi um líder bastante influente da igreja primitiva, então ele tinha um conhecimento muito grande desses recursos retóricos, e ele utiliza aqui também, mesmo sendo uma carta mais pessoal. Então, só esse detalhe que eu queria frisar aqui, porque do 4 ao 7 é bastante claro, não tem nenhum adendo a mais, adendo, né, ao que se fazer aqui. Então vamos seguir, agora a gente vai entrar talvez no coração da carta, né, que é propriamente o pedido que Paulo vai fazer a Filemon, depois dessa introdução e de captar a benevolência de Filemon. Paulo então agora entra com o pedido. Vamos lá, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrega por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Só adiantando esse finalzinho aqui dessas pessoas que ele relaciona aqui, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas,
Se a gente for no texto de Colossenses, né, quando Paulo está se despedindo na carta de Colossenses, a gente vai ver que todos é, esses personagens aqui, né, esses homens aqui, estão também lá, com a diferença que lá, se eu não me engano, aparece Jesus o Justo, que é um dos que não estão aqui, mas todos esses estão lá. Então é bem provável que, por isso que se levanta essa hipótese, como eu falei lá no início, de que é, Paulo escreveu essa carta mais ou menos na mesma época que ele escreveu a carta de Colossenses. Esse talvez é um dos pontos que fortalecem essa hipótese de quando que a carta foi escrita. Só porque aqui já estava bem, a gente já estava no texto mesmo. Mas agora vamos voltar, né, ao pedido que Paulo faz. Então, Paulo saúda Filemão, agradece pelo trabalho que ele tem feito e depois ele entra com o pedido em favor dessa pessoa que se chama Onésimo. E aqui Paulo, mesmo que ele não esteja querendo utilizar a sua autoridade, né, porque ele fala isso no início do versículo 8, ele deixa bem claro isso, né? Olha, ainda que eu pudesse te ordenar, eu prefiro pedir. Embora a gente sabe que esse pedido de Paulo é aquela jogo retórico que Paulo está fazendo aqui. Olha, eu poderia te ordenar, mas eu não vou te ordenar, mas eu vou te pedir enquanto Paulo. Ou seja, há um jogo aqui de Paulo abrir mão da sua autoridade, mas ao mesmo tempo está ciente da autoridade que ele tem ao fazer tal pedido. Mas de toda forma, o que o texto deixa bem claro é que isso aqui não é uma ordem de Paulo a Filemon. Muito pelo contrário, Paulo está pedindo algo a Filemon como amigo. Então, e na verdade, como irmão. Né? Paulo aqui fala que é o velho, e esse velho aqui, ele pode ser velho aqui do versículo 9, ele está no texto grego, ele aparece como presbítero, né, que também é uma possível tradução, né, para o termo presbítero é o velho, então, ou ancião, ou qualquer coisa do gênero. Então, Paulo aqui, ele já tudo tende a crer, né? E essa talvez é uma das hipóteses porque se levanta a questão de ele estar escrevendo de Roma, que Roma foi o último lugar o qual ele esteve, então ele foi morto, né? Logo depois que ele foi preso em Roma. Então é uma das possibilidades do porquê se levantar também a questão de Roma. Esse talvez seria um dos tópicos também. Mas Paulo ele vai solicitar algo a Onésimo, como diz no versículo 10, aí ele coloca propriamente a coisa, né? Solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui a gente pode perguntar, né? Pô, mas quem afinal de contas é esse Onésimo? A gente sabe que aqui Onésimo está pode ser tanto que ele está preso com Paulo, né? Esse filho Onésimo que gerei entre algemas, pode ser tanto Onésimo que foi alguém que se converteu na prisão, como pode ser alguém também que se converteu por meio, né, das pregações de Paulo, das pregações dos discípulos, enquanto Paulo estava preso. Né? Nesse sentido, há uma hipótese de que Onésimo tenha se convertido na prisão, mas assim as circunstâncias dessa da escrita dessa carta, o que motivou a escrita dessa carta ainda são obscuras, né? De maneira que se levantam algumas hipóteses de como que Onésimo, no final das contas, teria encontrado Paulo na sua vida. São talvez duas hipóteses maiores a serem consideradas. Bom, uma hipótese seria a de que Onésimo teria procurado Paulo
somente como intercessor num conflito doméstico, ou seja, Onésimo era escravo de Filemon. Nessa época a gente precisa lembrar que era uma sociedade escravocrata, a escravidão, mesmo que fosse como o Marcos explicou, se eu não me engano, na última aula, né, a questão da corvéia, aquela escravidão em que você não era da mesma forma que a escravidão que os escravos que vieram da África sofreram aqui, né, os que foram escravizados sofreram, mas era a corvéia, você tinha os trabalhos forçados e tudo aquilo que você produzia era do seu senhor. Muito ao contrário do que aconteceu aqui com os povos africanos. Então, Onésimo era escravo de Filemão, isso aí é certo. Ou a própria carta afirma isso. Então, uma das hipóteses fala, olha, teve alguma confusão lá entre Onésimo e Filemon, e Onésimo procurou Paulo como intercessor nesse conflito, né? Que era uma prática até bastante usual naquele tempo. Né? Nesse caso, Onésimo ele gostaria de voltar para Filemon, a casa de Filemon, e buscava simplesmente a mediação de Paulo nesse conflito. Porém, eu sinceramente acredito que essa é uma hipótese pouco provável, uma vez que ficaria difícil justificar por que Onésimo ficou tanto tempo com Paulo. Né? Alguns exegetas levantam a dificuldade é, dessa hipótese justamente nesse ponto. Né? Se Onésimo foi procurar Paulo simplesmente para resolver um problema doméstico, não justificaria Onésimo, como afirma a própria carta, ter passado um tempo considerável com Paulo. E aí a segunda hipótese leva em consideração esse tempo que Onésimo passou junto de Paulo. E aí nessa outra hipótese, né, Onésimo como escravo, ele teria fugido da casa de Filemon, talvez por algum roubo ou alguma falcatrua que ele fez. O versículo 18, né, quando diz lá, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Então, esse versículo 18 dá a entender que pode ter havido Onésimo tenha causado algum prejuízo a Filemon e por esse motivo ele teria fugido. Né? E aí, nessa fuga, ele encontrou Paulo em algum momento, nesse seu percurso, e foi convertido. Como diz o versículo 10, né, que a gente acabou de ler, Paulo fala que gerei entre algemas. Então, é uma possibilidade. Paulo se afeiçoou a Onésimo e o fez seu colaborador. Isso também está bastante claro no versículo 11, onde Paulo faz até um trocadilho com o nome de Onésimo, porque Onésimo quer dizer útil. A tradução do nome Onésimo é útil. Então, como diz o versículo 11, ele antes te foi inútil, porém agora ele é útil a ti e a mim. Né? Então, nesse caso, Paulo provavelmente teria mantido Onésimo junto dele por algum tempo para, né, auxiliá-lo na pregação do evangelho, para auxiliá-lo em outras questões de cunho, né, necessário para a propagação e o ministério evangelístico de Paulo. Mas se foi esse o caso, né, se for o caso de Onésimo ter fugido, ter encontrado Paulo, Paulo ter se afeiçoado de Onésimo e a partir daí ter feito ele seu colaborador ao longo do seu ministério, surgiria algumas questões, né? Por exemplo, uma das questões, né, que aí se levantam, olha, por que Paulo então, já que Onésimo estava servindo a ele na propagação do evangelho e ajudando em seu ministério, por que Paulo então devolveria Onésimo a Filemão?
né? Essa pergunta é totalmente plausível, mas geraria problemas se Paulo não devolvesse Onésimo a Filemon. E quais seriam esses problemas? Bom, talvez três podem ser elencados como principais problemas disso. O primeiro é que Filemon ele poderia ficar com algum ressentimento de Paulo. Afinal, né, Paulo estaria com seu escravo fugitivo e não teria devolvido a Filemon. E como a carta dá a entender, Filemon e Paulo se conhecem, né? Filemon é um amigo de Paulo, como se fosse, foi convertido por Paulo, então há uma relação entre os dois. Então, o fato de Paulo acolher um escravo fugitivo de Filemon e não devolver poderia gerar algum ressentimento em Filemon. Esse é o primeiro motivo pelo qual talvez Paulo poderia ter pensado em devolver Onésimo. É um motivo plausível, sem dúvida. Paulo poderia, um segundo, né, e aí talvez isso, dado todo o contexto da época, né, Paulo poderia ser dito como cúmplice do delito de Onésimo, uma vez que ele estaria conservando consigo um fugitivo que teria causado algum prejuízo a Filemon. Então, como até hoje, né? Se você acoberta um fugitivo, você é cúmplice desse fugitivo. Então, nessa época também isso, vamos colocar, isso valia. Então, Paulo ele poderia ser dito como cúmplice desse delito que Onésimo porventura causou a Filemon. E um terceiro motivo plausível que poderia acontecer é o próprio Onésimo ser procurado e preso, porque Filemon provavelmente, né, uma vez que seu escravo fugia, você o mandava buscar, então ele poderia ser procurado, preso, antes de ser devolvido a Filemon, e quando fosse devolvido a Filemon, sofrer as consequências da sua fuga, ou seja, sofrer um castigo por causa dessa sua fuga, o que provavelmente não seria algo nem um pouco agradável dentro de uma sociedade escravocrata. Então, percebam que esses três possíveis motivos coopera também para se levantar a hipótese do motivo pelo qual Paulo teria devolvido Onésimo para Filemon. Então, nesse sentido, né, dado todo esse contexto, Paulo, juntamente devolvendo Onésimo, envia justamente essa carta que a gente leu hoje e pedindo a Filemon que trate Onésimo como irmão e mais ainda como se fosse o próprio Paulo. Isso está no é, essa é, essa questão de tratar como fosse o próprio Paulo está no versículo 17. Eu vou mencionando os versículos, como a gente leu a carta toda, às vezes se perde onde está essas questões, mas eu vou fazer sempre o possível para trazer o versículo. No versículo 17, sendo, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, o pedido que Paulo faz a Filemon é para que, olha, receba Onésimo como irmão, mas também como se fosse eu mesmo, ou seja, considerando toda a amizade que nós temos, tudo isso que nós construímos, e até mesmo, né, lembrando lá do início dos versículos que Paulo não está ordenando, mas está pedindo a Filemon, né, ele envia Onésimo e fala, olha, receba como se fosse a mim, receba em consideração a mim, como se fosse o meu próprio coração. É interessante perceber que Paulo ele não pede a alforria de Onésimo. Explicitamente, ele não pede a alforria de Onésimo. Assim, em nenhum momento da carta a gente percebe isso. Mas, né, é interessante perceber que Paulo tem em mente que Filemon fará
mais do que se está pedindo. E esse ponto é interessante, como deixa claro o versículo 21, né? Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ou seja, a ideia de que, primeiro, Paulo gostaria que Onésimo lhe fosse devolvido, porque Paulo considera Onésimo útil, como está lá no versículo 11, que a gente acabou de ler. Paulo ele considera Onésimo útil para o seu ministério e ele gostaria que Onésimo permanecesse juntamente dele. Mas, como ele vai deixar claro no versículo 13, né? Eu queria conservá-lo comigo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, versículo 14, quis fazer sem o teu consentimento. Ou seja, mesmo que Paulo quisesse manter Filemon, ele queria que, mesmo que Paulo quisesse manter Onésimo, ele não queria fazer isso à revelia daquilo do consentimento de Filemon. E por esse motivo é que ele, no versículo 14, ele deixa isso bem claro, né? Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ou seja, dado todo esse contexto das implicações que teriam para Paulo, das implicações que teriam para o próprio Onésimo, então Paulo devolve Onésimo a Filemon, querendo que Filemon o devolvesse, ou seja, no intuito de que Filemon, ao mesmo tempo que aceitasse perdoasse Onésimo por algum delito que ele tivesse cometido, também retornasse Onésimo para Paulo, de maneira que ele pudesse continuar a ser útil a Paulo na pregação do evangelho. E é interessante porque Paulo ele devolve Onésimo cumprindo a situação jurídica do seu tempo, né? Que o escravo fugitivo deveria ser devolvido. Mas, coincidentemente, Paulo ele vai contra o texto de Deuteronômio 23:16, ou seja, ele vai contra a Torá, nesse sentido, porque Deuteronômio 23:16 ele deixa bem claro: não devolverás o escravo fugitivo que vem a ti. Se depois vocês quiserem conferir lá no Deuteronômio 23, versículo 16, tem lá a respeito dos escravos que fugiam, né, e aconselhavam, né, a lei de Deuteronômio falava que o escravo fugitivo não deveria ser devolvido. Então, curiosamente, aqui Paulo ele cumpre uma ordenação jurídica do seu contexto, mas ao mesmo tempo ele vai contra o texto de Deuteronômio 26. Resumindo a ópera, Onésimo é devolvido para Filemon. E aqui entra um ponto muito interessante. Por quê? De acordo com a carta de Paulo, Filemon ele deve aceitar Onésimo como irmão, tanto na carne como no Senhor. Isso está no versículo 16, né? Versículo 15 e 16. Né? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. E esse ponto é interessante, porque aqui o que Paulo está pedindo a Filemon é para que Onésimo saia, não seja visto mais como escravo, mas como irmão no Senhor. Ou seja, membro da própria família de Filemon.
uma total fraternidade entre Filemon e Onésimo. Então percebam, e esse que eu acho que é um ponto muito interessante dessa carta, e isso está até mesmo em consonância com os outros ensinamentos de Paulo, que em Cristo não há homem, mulher, não há servo, escravo, não há judeu, nem gentil e por aí vai. Mas percebam qual que é o pedido de Paulo a Filemon. Um escravo fugiu de Filemon, Paulo se converteu a Cristo, Paulo está devolvendo esse escravo a Filemon e está pedindo para Filemon para não considerar mais este escravo como escravo, mas sim como irmão. Ou seja, o que isso implica? Né? Implica também a questão de que, olha, você deve receber Onésimo novamente. Para começar, não castigue, né? Você não deve castigar Onésimo nesse sentido, tanto que Paulo se propõe a pagar, como está no versículo 18 e no versículo 19. O próprio Paulo fala, olha, se ele te causou algum prejuízo, eu, Paulo, pagarei, ou seja, pressupõe que talvez Paulo teria ainda algumas economias da época que ele fazia tendas, como diz o livro de Atos, né? Ele era fazedor de tendas, então poderia ser que Paulo tivesse alguma economia, alguma coisa do gênero, que poderia fazer com que ele tivesse alguma reserva para poder pagar aquilo que Onésimo, se Onésimo tivesse causado algum prejuízo a Filemon. Né? Mas de toda forma, Paulo está pedindo a Filemon para que Onésimo não seja mais visto como escravo, mas como irmão. Então percebam a desarticulação da ordem social que Paulo está solicitando a Filemon. De alguma forma, isso poderia e provavelmente soou extremamente estranho para todas. Pensa o seguinte, né? Pensa uma comunidade e de repente uma comunidade escravocrata, né? Como era daquele período, e de repente você fica sabendo que um determinado senhor de escravos teve algum dano, algum prejuízo, e o escravo foi devolvido, e além do escravo ter sido devolvido, ele não foi castigado e ainda foi feito como um membro da família dessa pessoa do qual antes ele era escravo. Então percebam qual que é essa esse abalo que Paulo, com essa carta, está propondo a Filemon. E isso eu acho que é talvez o ponto mais interessante dessa carta, essa mensagem que a carta vai tentar trazer, né, que é essa relação entre senhor e escravo, que era a marca característica, que era a relação definida, né, entre Onésimo e Filemon, o que Paulo está pedindo a Filemon, intercedendo a Filemon, é para que não seja mais esta a relação que deveria ser a tônica entre os dois, mas muito pelo contrário, né? Filemon deveria tratar Onésimo como irmão, tanto na carne, ou seja, tanto na sua relação pessoal, na sua relação na sociedade, como no Senhor, que é o que o versículo 16 vai deixar isso bem claro. E também no grego está exatamente esse termo, a tradução é isso mesmo, né? Na carne e no Senhor, em sarque cai em Kyrio, ou seja, não é o que Paulo está solicitando de Filemon, não é que Onésimo seja considerado irmão somente espiritualmente, somente no Senhor. Olha, a gente pode manter a mesma relação aqui,
você sendo meu escravo e eu sendo seu senhor, mas você é meu irmão em Cristo. No nível espiritual, nós somos irmãos. Aqui, aparentemente, a proposta que Filemon, que Paulo está fazendo a Filemon, é para que essa relação não seja de fraternidade somente espiritual, mas que seja também uma fraternidade concreta, em carne, ou seja, na relação social que há entre Filemon e Onésimo. Então, nesse sentido, percebam, né, essa desarticulação da estrutura social que Paulo está propondo aqui. Né? Paulo ele está convidando Filemon a uma nova estrutura de sociedade que passa pelo prisma do reino de Deus, onde toda e qualquer hierarquia ela é desarticulada. Por quê? No amor, no amor do reino de Deus, no amor do evangelho, nas boas novas, a partir daquilo que foi revelado do reino de Deus em Jesus Cristo, todos nós somos irmãos e irmãs no Senhor. De maneira que não há escravo e servo, não há judeu e grego, homem e mulher, mas somos todos iguais. Nesse sentido, essa carta ela mostra, né, uma proposta revolucionária, uma proposta subversiva, né? Aquilo que era a ordem, essa ordem ela é invertida. Então, se antes havia senhor e escravo, na perspectiva do reino de Deus, essa relação não deve mais existir na sociedade, uma vez que todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Então, esse ponto da carta, eu acho que ele se mostra bastante interessante e bastante atual também para hoje. Né? Ao que tudo indica, Filemon ele atendeu o pedido paulino e retornou Onésimo a Paulo, né? O que tudo indica, esse a mais que Paulo pede no versículo 21, né? Provavelmente tudo tende a crer que Filemon atendeu a esse chamado. Há alguns, né, alguns exegetas que consideram que esse Onésimo foi o que mais tarde ficou conhecido como bispo de Éfeso, mas isso, né, só ter o mesmo nome, que o bispo de Éfeso chamava-se Onésimo também, mas somente ter o mesmo nome não seria uma garantia de que fosse a mesma pessoa, né? Isso aí, então talvez é, essa possibilidade talvez não seja assim tão forte, mas tudo leva a crer que Filemon providenciou esse a mais que foi solicitado por Paulo e devolveu Onésimo para Paulo, e Onésimo continuou sendo útil a aquilo que Paulo tinha pedido. E aqui no versículo 22, quando Paulo fala, olha, em breve eu vou estar com vocês, então me prepara a pousada e por aí vai. Isso é mais um ponto que favorece a carta ter sido escrita não a partir de Roma, porque quando Paulo estava em Roma, o seu plano era ir para a Espanha, né? Chegar aos confins da terra de acordo com o mundo conhecido daquela época. Mas Paulo não seria, se Paulo voltasse para Colossos, seria talvez uma mudança de planos. Então, por isso que a hipótese de ter sido escrita em Roma talvez não se sustente tanto. Mas o ponto central dessa carta, que eu acho que a gente deve guardar, é justamente essa proposta revolucionária, subversiva, que Paulo vai trazer a Filemon quando ele propõe que Onésimo, um antigo escravo, seja agora aceito como irmão de Filemon. Não somente espiritualmente, não só eu te amo no Senhor, não só você é meu irmão em Cristo, não, mas na carne e no Senhor. Ou seja, não há, né, a proposta aqui, né, conciliando com toda a proposta do Evangelho, das cartas de Paulo, é justamente que essas estruturas sociais,
a partir do reino de Deus, elas precisam ser suplantadas de maneira que seja uma comunidade de irmãos e irmãs e não mais uma comunidade que faça sua segregação, que faça suas, né, que um tenha domínio sobre o outro. Não, não é essa a proposta do reino de Deus. E acredito que a carta de Filemon deixa isso muito claro nesse pedido que Paulo faz em favor de Onésimo a Filemon. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. O nosso tempo ele já está, né, se esgotando, então eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha se minimamente para ter conhecido um pouco mais dessa carta de Filemon, muitas vezes esquecida, muitas vezes não lida, porque tá lá no meio, assim, é uma pagininha só, às vezes na Bíblia, às vezes passa muito rápido, mas a mensagem dessa carta, aquilo que Paulo traz, né, nesse pedido que a gente pode tirar de ensinamento, eu acredito que é de uma profundidade enorme para o nosso viver como cristãos e cristãs no mundo de hoje. Então, é isso, agradeço imensamente a presença de vocês. Daqui a pouco o culto, né, a gente vai ter o nosso culto de domingo. Então, com a graça de Deus, a gente se revê, né? No próximo domingo, Marcos volta com o estudo de Provérbios e a gente se reúne novamente com a graça de Deus. Então, muito obrigado, um forte abraço a todos e todas e tenham todos um bom domingo.